Oi pessoal, depois de algum tempo, né, sumidinha por aqui, eu resolvi aparecer, né, aqui sem filtro, sem maquiagem, sem nada. Eu resolvi aparecer e conversar um pouquinho com vocês. Essas últimas semanas, né, que eu dei uma sumidinha, eu não deixei de gravar. Eu tinha gravado, na verdade, várias coisas, porém eu não me senti capaz, né, eu comecei a criar várias desculpas na minha mente, né, pro desafio. E o que aconteceu? Como vocês sabem, eu comecei um desafio de 90 dias para me reencontrar, porém eu consegui dar continuidade a ele. E eu fiz, né, as primeiras 5 semanas dele e depois, na minha mente, eu comecei a inventar várias situações, várias coisas que eu ia remodelar, que eu ia reorganizar. E, na verdade, nada mais era do que a minha mente tentando me sabotar para me fazer desistir. E foi o que aconteceu. E o que eu percebi nesse período que eu fiquei sem fazer o desafio? Né? Eu tinha criado um checklist onde eu estava marcando e até aquilo que eu já estava fazendo, que estava fluindo, como leitura de livro, como a minha vida espiritual, que eu estava ali cuidando, todos os dias eu estava orando, todos os dias eu estava lendo a palavra, eu comecei a cada semana que eu deixei de fazer e que eu iria, né, remodelar, e no fim não remodelei nada, eu organizei várias coisas na minha cabeça, mas não coloquei em prática, eu acabei deixando de fazer, eu acabei dando de pôr, né, em prática o que eu estava fazendo antes. E aí, quando eu vi, eu já estava deixando de fazer o que era bom pra mim, o que era certo que eu estava fazendo. E aquilo me gerou, né, nessas últimas semanas, uma ansiedade muito grande, né? Como você sabe, eu tô lidando com várias questões. Eu não tinha ainda marcado, né, médico pra mim, psiquiatra. Agora eu marquei porque eu vi que eu tava, né, ontem eu falei com a minha terapeuta, minha psicóloga, né, terapeuta, e e aí eu tava com muita vontade de chorar, vários dias vontade de chorar, né, fazendo as coisas, e eu tava vindo muito forte assim na minha cabeça uma frase: eu tenho feito muito pra todo mundo e pouco pra mim. E eu me percebi não cuidando de mim. Eu me percebi de novo me abandonando por querer ser sempre aquela pessoa que faz bastante, mas sempre fazia pros outros. Era o trabalho, era a casa, os filhos, cuidando de todo mundo e não cuidando de mim. E nesses últimos dias eu me peguei não querendo mais me cuidar, não me arrumando, não, nem tinha dias que eu levantava, eu simplesmente ia fazendo as coisas no automático e nem sequer lavava meu rosto, penteava meu cabelo ou escovava meus dentes. E isso era algo que eu nunca fiz, que era muito raro eu fazer. E eu percebi que realmente eu tava entrando de novo, né? E como a minha terapeuta falou, que eu tava entrando no quadro depressivo de novo. Na verdade, eu nem sei se eu saí. Essa é a verdade, né? E essa semana ele conversando com algumas amigas, passando no grupo também ele de apoio, né, do desafio da Patrícia Lemes, do Caos ao Propósito, a gente conversou várias coisas e nesse meio tempo ali várias vezes eu queria vir gravar, mas eu não tava me sentindo com coragem, eu tava me sentindo pesa, sabe? Eu não tava me sentindo bem e cada vez foi ficando, parece, esse sentimento piorando mais. Por quê? Porque eu tava sem falar, eu tava sem terapia também, eu fiquei acho que umas 3 semanas, 4 semanas quase sem terapia, e aí juntou tudo, sabe? E aí eu entendi que eu preciso, né, fazer certinho o meu tratamento, tanto psicológico ali quanto também, e ver essa questão, né, do meu TDAH, para conseguir diagnosticar certinho, e a questão da depressão também, porque muitas vezes é uma vertente a depressão do TDAH também. E agora aqui no Rio Grande do Sul a gente tá numa temporada de frio, de tempo. Hoje, olha que lindo, né? Saiu um sol, tá um dia lindo aqui, saiu um solzinho, roupa para lavar, roupa estendida. E aí eu já fico mais alegre, tanto que, ó, botei um negócio aqui no meu cabelo, já tô me arrumando, quero me ajeitar depois de tomar um banho. Eu ia tomar um banho, me arrumar primeiro pra depois vir gravar esse vídeo, mas eu pensei, não, por que não agora, né? Eu vou, com certeza, é minha mente querendo me sabotar mais uma vez pra não gravar esse vídeo e continuar postergando, né? Então eu decidi fazer assim mesmo como eu tô, de cara limpa, né? Sem maquiagem, sem nada, arrumando o cabelo molhado aqui com o produto, né? E por que não? Por que não abrir meu coração aqui, né? E eu sei que tem muitas pessoas torcendo por mim, sei que tem pessoas que querem ver, né, eu conseguir passar essa fase. E realmente, gente, tem sido uma fase muito difícil pra mim. Já faz alguns anos nisso. E quanto mais a gente demora a se colocar no processo e se deixar moldar, né, porque muitas vezes a gente é difícil, né, de se deixar moldar,
Muitas vezes a gente quer relutar contra os processos que a gente tem que passar, porque eles são dolorosos, mas a gente fica ali, né, rodando, rodando e não sai do lugar. E é assim que eu tenho me sentido, sabe, nesse período. Claro que teve muita melhora, eu tive muitos avanços no meu emocional, em coisas, mas eu percebi que o meu preconceito muitas vezes me afastou de receber uma cura, porque muitas vezes a gente espera, né? Espera e tem a fé que Deus vai nos curar de uma forma sobrenatural, e Ele pode realmente. Mas às vezes a gente quer que isso aconteça como um passe de mágica e a gente não quer se submeter aos processos. E o Senhor, Ele tá me fazendo entender com tudo isso que eu tô vivendo, de que eu preciso passar e me submeter aos processos para receber as curas que eu preciso. Então, assim como o Senhor falou um dia pra mim, que eu precisava me preparar para viver as promessas dele, eu preciso também me submeter aos processos para viver, de fato, essas promessas, essas curas também, dentro das minhas emoções, do meu emocional. E quem tem essa questão do TDAH, quadro depressivo, sabe que muitas vezes a gente quer fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, né? Eu chego a estar cansada de tanto planejamento, de tantas coisas que eu coloco, que eu quero fazer, e no fim eu começo a fazer e não consigo concluir nada. Isso tem me deixado muito frustrada, muito triste, porque eu nunca fui assim. E de um tempo pra cá, parece que tudo foi piorando, sabe? E eu creio que eu preciso realmente ver esse tratamento, deixar o preconceito de lado, ainda mais eu, né, que tô estudando essa área e eu tô tendo dificuldade até pra estudar, tô tendo dificuldade pra coisas básicas, sabe? E aí eu tô ali me ocupando o dia inteiro de trabalho, de outras coisas, pra produzir, pra fazer algo, pra não me sentir uma total inútil, mas mesmo assim, chega no final do dia e eu penso, o que eu fiz pra mim? Eu não cuidei de mim, eu não me olhei com amor, eu, sabe, o que eu fiz? E aí eu fico me perguntando, parece que as semanas estão passando e aí cada vez eu tô engordando mais, porque daí eu não tô conseguindo manter uma rotina, eu não tô conseguindo treinar, gente, eu não tô tendo qualidade de vida. E aí eu pensei, não, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso realmente entender que o Senhor, ele tem suas formas de tratar, né? Assim como a palavra de Deus diz, né? Várias vezes Jesus, ele curou de várias formas diferentes. Eu acho que eu já trouxe essa palavra que o Senhor falou comigo. E exatamente isso que o Senhor faz. Às vezes, uma pessoa ele trata de um jeito, outra pessoa ele trata de outro jeito, e cada um de nós vai precisar passar por um processo diferente e único, porque cada um de nós somos seres únicos. O Senhor criou cada impressão digital única, cada pessoa única, com uma essência única, então não seria diferente a forma de tratar e de curar cada uma de nós. Eu vim trazer esse vídeo como uma forma de desabafo e contar pra vocês como que tá sendo esses dias. Tem sido dias difíceis, né, mas eu tô seguindo, eu tô pensando como que eu vou fazer, eu tô com algumas ideias, quero cuidar, né, principalmente do meu espiritual e do meu pessoal, que é uma área que nessas últimas semanas eu abandonei muito, assim, deixei de me arrumar, deixei de me cuidar, deixei de treinar. E o autocuidado pessoal, né, ele é muito importante. Eu creio que ele é uma base. O primeiro, o espiritual, e o segundo é a questão pessoal. Porque os dois, né, se ligam. Um é importante, tão importante quanto o outro. Mas eu creio que na parte do pessoal, quando a gente começa a se cuidar e se amar, se olhar com amor e fazer aquilo que a gente precisa fazer ali com consciência, eu creio que é essa palavra, trazer uma consciência. Quando tu cria um checklist ali que tu vai seguir tais coisas e tu simplesmente faz aquilo ali e vai vivendo aquele processo, tu vai tendo os ganhos com aquilo ali. E eu me percebi que eu estava muito focada, né, no resultado final desse desafio e também colocando uma pressão externa ali de fazer, que eu tinha que gravar e tal, porque eu tava vendo o que os outros estavam fazendo, eu queria fazer também, eu queria que desse certo pra mim. Só que eu não respeitei a minha condição, sabe? Eu não respeitei, eu não entendi que eu tava indo no processo de tratamento, que eu precisava me curar. E é difícil, como eu falei em outros vídeos, é difícil aceitar, porque ninguém quer estar doente. Ninguém quer estar passando por situações assim, que são muitas vezes fora do teu controle. E aí, tu te perceber assim, é difícil porque eu nunca tive assim. Eu sempre fui aquela pessoa forte. Aquela pessoa, na verdade, era uma capa que eu usava, que eu usei por muito tempo. E quando o Senhor começou a acessar coisas dentro de mim, eu tive que tirar essa capa para deixar o Senhor me curar. Curar a minha infância, curar os meus traumas. E eu não imaginava que era tanta coisa que tinha aqui dentro. Porque quanto mais parece que mexe, mais tem coisa.
Mas o Senhor, com amor, Ele vai me curando, Ele vai colocando coisas dentro de mim. E quando eu penso que eu tô bem, parece que tem ainda mais coisa pra tirar. Um dia eu tive uma visão. Eu tava orando. E eu tive uma visão do Senhor arrancando. Era como se fosse um coração cheio de raízes pretas. Cheio de ramificações assim por baixo, pretas, muito pretas, escuras. E eu vi o Senhor arrancando aquelas raízes. E o Senhor falou comigo que Ele estava fazendo isso comigo, com muitas mulheres. Ele precisava arrancar as raízes de amargura, raízes de traumas, raízes de falta de perdão do nosso coração, para nos tratar. E eu me sinto exatamente passando esse processo. E já faz alguns anos que eu tô passando por ele. Porque imagina quantos anos de traumas. Uma infância inteira, uma vida inteira de coisas não tratadas, de coisas que foram soterradas dentro de mim. E de repente, que eu não queria mais lembrar, que eu sequer não lembrava mais. Na verdade, inconscientemente estava ali, mas eu estava vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse vivido aqueles traumas. E quando o Senhor começou a me tratar, porque eu pedia pro Senhor, eu dizia, eu não quero mais ser assim. Me trata, me quebra. Muitas vezes eu orei e falei, me quebra. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo. Não sabia o que eu estava falando. Mas eu entendo hoje que essas quebras são necessárias para nos refazer. E eu sinto que o Senhor está fazendo isso comigo, com tantas outras mulheres que estão me assistindo. A gente está passando por uma quebra, a gente está na casa do oleiro. A gente está na casa do oleiro, refazendo o vaso de barro nas mãos do oleiro. E a palavra fala que enquanto o oleiro fazia, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu me sinto exatamente assim, quebrada, como se nada encaixasse. Me sinto muitas vezes doente mentalmente. Essa quebra realmente tá aqui. Essa quebra realmente tá acontecendo, mas é uma quebra nas mãos do oleiro. E eu não tô quebrando em qualquer lugar, em qualquer mão. Eu tô quebrando nas mãos do Senhor. E é Ele quem tá me reconstruindo, e é Ele quem vai me reconstruir, eu creio. Então eu quero deixar essa mensagem pra você e pra mim mesma. Que por mais que pareça que tá tudo quebrado, que parece que nada dá certo, que tudo dá errado, que você tá doente, que nada tá funcionando, que a rotina não tá funcionando, que nada tá funcionando, que nada que você faça parece que tá dando resultado, que você tá quebrando nas mãos do oleiro, que você tá quebrando nas mãos daquele que pode te consertar. E eu creio que o Senhor, Ele deixou ferramentas pra nós, pra nos curar, e que a gente precisa submeter ao processo. Eu escrevi há uns anos atrás, no início de tudo isso, um louvor que dizia que eu não queria passar pelo processo, mas todo dia minha oração era: cura-me, cura-me. Eu não queria ser esmagada, nem tampouco matar o meu eu, mas todo dia minha canção era: restaura-me, ó Deus. E aí eu ouvi a voz dele me dizendo que para curar eu tinha que obedecer. Ele tinha me pedido coisas tão pequenas, mas mesmo assim eu não conseguia ceder. E todo dia eu falava que eu não queria andar escutando o meu próprio coração. Mas todo dia eu continuava lá, querendo andar sem a direção dele. E ele me respondendo nessa canção, nessa oração cantada, dizendo assim: eu entendo toda a tua limitação, mas você precisa confiar. Eu entendo que você tem medo de confiar, mas entrega a tua vida nas minhas mãos. E ele disse assim, que a palavra de amor dele, a forma de amar dele era obediência. E eu respondi: sim, paizinho, eu não quero mais fugir. Eu quero me lançar ao processo de confiar. Vou render todos os meus medos aos teus pés. E eu sei que no tempo certo eu vou voar. Eu vou voar porque eu me sinto num casulo como uma borboleta. Estou em preparo. O Senhor me pede para me preparar, mas me esconder nele, que é nesse lugar que eu vou ficar pronta, para que eu possa finalmente voar, finalmente bater asas. E através desse testemunho, de tudo que eu tenho vivido, que eu vou poder ajudar outras mulheres. Eu vou poder sentir a dor delas, porque eu já sinto essa dor que eu tô sentindo. Parece que vai me matar, mas eu sei que eu ainda estou aqui porque tem um propósito. E o único que pode tirar a minha vida, o único que deu a minha vida e que pode tirar é o Senhor. Porque desde o ventre da minha mãe eu sou escolhida.
Eu fui gerada para um propósito. E o propósito é muito maior do que essa dor. E eu vou voar no tempo certo. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma. E que você se sinta abraçado através dele. Saiba que você não tá sozinha. Nos momentos de mais dificuldade e dores da nossa vida. Que a gente entenda que o Senhor está conosco. É como aquele poema do Pegadas na Areia, que eu tive acesso há mais de 20 anos atrás, quando eu fui no velório do meu pai. Com 11 anos eu perdi meu pai biológico, que me registrou, né? E aí tava escrito esse poema, eu nunca mais esqueci. E todas as vezes que eu me sinto sozinha, eu olho pra trás e vejo apenas 2 pegadas. Eu lembro daquele poema que diz: nos momentos mais difíceis, onde tu pensou que eu te deixei, filha, eu te carregava no colo. E é isso que o Senhor tá fazendo. Ele tá nos carregando no colo. Quando a gente olha pra trás, a gente olha pra nossa frente, nosso futuro, parece que só tem as nossas pegadas na areia sozinhas. Não. A gente não tá sozinha. Ele está nos carregando em seus braços. Ele está nos carregando em seus braços. E a gente jamais vai ficar sozinha. Porque ele vai nos carregar até que a gente consiga caminhar novamente com nossos próprios pés, ao lado dele, sempre ao nosso lado e nunca sozinho.